Aplicações da cromatografia. A cromatografia é uma técnica essencial para a separação, identificação e quantificação de componentes em misturas, amplamente utilizada em laboratórios químicos e bioquímicos. Baseia-se no princípio da separação diferencial dos componentes devido às suas diferentes interações com uma fase móvel e outra estacionária. Princípios: fase estacionária e fase móvel. A fase estacionária é a substância pela qual os componentes da mistura passam. A fase móvel é o solvente que transporta esses componentes através do material estacionário. Esta interação é essencial para determinar o sucesso do processo de separação. Interações químicas. A separação ocorre por causa das afinidades distintas dos componentes com cada fase. Essas afinidades podem ser resultado de interações físico-químicas, como polaridade, ou químicas, como ligações de hidrogênio e interações iônicas. Fundamentos. Partição. Os componentes distribuem-se entre as fases devido à sua solubilidade em ambas, estabelecendo um equilíbrio de partição. Este equilíbrio é vital para prever o comportamento dos componentes durante a separação. Adsorção. Baseia-se na adesão dos componentes à superfície da fase estacionária. Este fenômeno é utilizado especialmente quando a interação superficial é a força motriz para a separação. Eficiência da coluna. Refere-se à capacidade de uma coluna cromatográfica gerar picos nítidos em um menor tempo. Colunas eficientes são essenciais para separações rápidas e precisas. Aplicações. Análise de fármacos. Utilizada para identificar e quantificar compostos ativos em formulações, assegurando eficácia e segurança. Análise ambiental. Permite a detecção de contaminantes em ar, água e solo, crucial para o monitoramento ambiental. Pesquisa bioquímica. Usada na purificação e análise de proteínas e aminoácidos, o que é fundamental para estudos biomédicos. Indústria alimentícia. Facilita o controle de qualidade através da análise detalhada dos componentes de alimentos. Simulado de perguntas e respostas. O que é a cromatografia? Técnica de separação de misturas baseada em duas fases, móvel e estacionária. Entender seus conceitos fundamentais é essencial para a aplicação correta e análise de resultados. Quais são as fases envolvidas na cromatografia? Fase móvel e fase estacionária. Identificar essas fases é crucial para compreender o mecanismo de separação. Como a interação das fases afeta a separação dos componentes? Depende da afinidade diferencial dos componentes. Ajustar essas interações é fundamental para otimizar o processo. Qual a importância da cromatografia na análise de fármacos? Permite separação e quantificação precisas de componentes ativos. A precisão é crítica para garantir a segurança de medicamentos. O que são picos cromatográficos? Representações gráficas da detecção dos componentes separados. A análise dos picos fornece informações sobre a composição e concentração. Por que a cromatografia é importante na análise ambiental? Detecta contaminantes específicos, auxiliando na gestão ambiental. Identificação de poluentes é essencial para a conservação do meio ambiente. Quais são os tipos mais comuns de cromatografia? Cromatografia em papel, camada delgada, líquida e gasosa. Conhecer os tipos é necessário para escolher o método certo para cada análise. Qual o princípio de separação na cromatografia de adsorção? Baseia-se na interação dos componentes com a superfície da fase estacionária. Diferentes princípios são usados conforme as características das substâncias. Como a polaridade das moléculas influencia a cromatografia? Moléculas polares tendem a se mover mais lentamente em ambientes não polares.
A polaridade influencia diretamente a mobilidade dos componentes. Quais são as vantagens da cromatografia líquida sobre a gasosa? Separa uma gama mais ampla de substâncias, incluindo não voláteis. A escolha do método cromatográfico depende das características das substâncias. Princípios, fundamentos e aplicações da cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE. A cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE, ou HPLC, é um método analítico utilizado para separar, identificar e quantificar componentes de uma mistura, oferecendo separação rápida e eficiente através de uma fase móvel líquida e uma fase estacionária composta por partículas finas. Funcionamento da CLAE. Preparação da amostra. A amostra é dissolvida e injetada no sistema, etapa crucial para a precisão dos resultados. Fase móvel. Solventes bombeados sob alta pressão através da coluna aumentam a eficiência da separação. Fase estacionária. Interage com os componentes, promovendo a separação devido às distintas afinidades. Separação. Resulta das diferentes interações com a fase estacionária, levando a diferentes tempos de eluição. Detecção. Mede a concentração dos componentes separados, crucial para análises quantitativas. Análise. Os dados detectados são processados para identificação e quantificação. Aplicações e vantagens. Aplicações em química, biologia, medicina e ciências ambientais. Eficiência de separação. Alta pressão e partículas finas proporcionam separações rápidas. Reprodutibilidade. Sistema estável garante resultados consistentes. Automatização. Facilidade e agilidade no processo analítico. Versatilidade. Analisável em diversas amostras e compostos. Simulado de perguntas e respostas sobre CLAE. O que é a CLAE? Método analítico para separação, identificação e quantificação usando fases líquida e estacionária. Qual o papel da fase móvel na CLAE? Transporta a amostra através da coluna sob alta pressão, essencial para a otimização dos parâmetros. Como a fase estacionária funciona na separação dos componentes? Interage diferentemente com componentes, levando à separação eficaz. Qual é a importância do detector na CLAE? Mede a concentração dos componentes separados, essencial para análise quantitativa. Quais são as aplicações principais da CLAE? Química, biologia, medicina e ciências ambientais, destacando sua versatilidade. Porque a CLAE é considerada altamente reprodutível. Sistema estável proporciona resultados consistentes, essencial para a confiabilidade. Como a CLAE pode ser automatizada? Sistemas automatizados de injeção e detecção melhoram a eficiência. Qual a vantagem de usar CLAE em análises ambientais? Detecta poluentes como pesticidas e metais pesados com precisão. Como a pressão alta influencia na separação pela CLAE? Aumenta a eficiência da separação entre os componentes. Porque a CLAE é considerada uma técnica versátil, capaz de analisar uma ampla variedade de compostos e amostras, aplicável em muitas áreas distintas. Explique o conheceiro de polaridade e crie 5 questões seguindo o padrão de estudos. Conceito de polaridade. A polaridade é uma propriedade química que refere-se à distribuição desigual de carga elétrica em uma molécula. Moléculas polares possuem uma diferença significativa na eletronegatividade entre os átomos, resultando em uma separação de cargas e a formação de dipolos. Isso afeta como elas interagem com outras moléculas, influenciando sua solubilidade e comportamento em diferentes fases, como na cromatografia. Questões de estudo sobre polaridade.
O que é polaridade em moléculas? Resposta: a polaridade refere-se à distribuição desigual de cargas elétricas em uma molécula. Complemento: moléculas polares têm regiões com cargas parciais positivas e negativas devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos. Como a polaridade afeta a solubilidade de moléculas? Resposta: moléculas polares tendem a se dissolver em solventes polares, enquanto moléculas apolares se dissolvem em solventes apolares. Complemento: essa regra é frequentemente mencionada como semelhante dissolve semelhante. De que forma a polaridade influencia a interação entre moléculas? Resposta: moléculas polares podem formar interações mais fortes, como ligações de hidrogênio, com outras moléculas polares. Complemento: isso resulta em propriedades físicas distintas, como pontos de ebulição e fusão mais elevados. Qual o impacto da polaridade na cromatografia? Resposta: a polaridade afeta como uma molécula interage com as fases móvel e estacionária, influenciando sua velocidade de eluição. Complemento: moléculas polares tendem a interagir mais com fases estacionárias polares, movendo-se mais lentamente. Porque a diferença de eletronegatividade é fundamental para a polaridade. Resposta: a diferença de eletronegatividade entre átomos determina a distribuição de cargas e, consequentemente, a polaridade. Complemento: quanto maior a diferença, mais polar será a molécula, resultando em um comportamento distinto frente a outras substâncias.